Domingo de Pentecostes, hoje celebramos essa solenidade da vinda do Espírito Santo, dom para toda a Igreja. Vamos celebrar com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita gratidão ao Senhor por Ele enviar o seu Espírito, Consolador, o Espírito da Verdade, para vir ao nosso encontro neste tempo tão difícil que estamos vivendo. As leituras da liturgia de hoje nos ajudam a ver um pouco a transcendência, a imensidão desse dom. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11, narra exatamente como se deu a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania. Encheu a casa onde se encontravam. Apareceram línguas como de fogo. Se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. E ali estavam pessoas de várias nações. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram muito confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. E comentaram: mas esses homens não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Esta maravilha da compreensão, onde a linguagem deixa de ser uma causa de divisão para ser um veículo de comunicação, é fruto do Espírito Santo. E no mundo em que nós vivemos, onde há tantas dificuldades na comunicação, tantos bloqueios, tantas mentiras, tantas ilusões, tantos enganos, é tão importante a gente afirmar que a vinda do Espírito Santo põe fim e nos dá a oportunidade de nos comunicarmos verdadeira e autenticamente uns com os outros. A segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, fala: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. A diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. A diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um só corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Portanto, a celebração da solenidade de Pentecostes é a celebração da unidade da Igreja na diversidade das pessoas. Embora sejamos provenientes de várias culturas diferentes, temos histórias pessoais distintas, fazemos parte do mesmo e único corpo de Cristo, que é a Igreja, por meio do Espírito Santo. Por isso, hoje agradecemos nesta solenidade, onde tantas pessoas também recebem o Espírito Santo nos sacramentos do batismo e do crisma. O Evangelho de São João, capítulo 20, 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, por medo dos judeus, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse:
A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Portanto, aqui o Espírito está sendo comunicado por Jesus juntamente com o dom da paz e com o dom do perdão. É porque recebemos esse amor de Deus imenso, é que nós também podemos ser capazes de perdoar aqueles que nos ofenderam. Então vamos pedir também que a vinda do Espírito Santo, com todos os seus dons, anime a nossa igreja e a faça ser capaz de superar as suas divisões, as suas diferenças e, nesta unidade, testemunhar esse amor imenso do Senhor que perdoa, que acolhe e que é compassivo. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações. Com esta alegria, nós anunciamos que o Senhor está vivo e que Ele quer animar o nosso caminho, animar a nossa igreja a ser testemunha deste mesmo Espírito. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.